Olá, eu sou o Fernando. Até agora falamos sobre os conceitos de risco e retorno, renda fixa, renda variável, investimento no exterior, multimercado e diversificação. Esses temas que foram apresentados nos boletins anteriores ajudam a compreender melhor o tema de hoje, que é perfis de investimentos. Cada pessoa tem uma tolerância diferente com relação ao risco. Dessa forma, é comum que haja carteiras que representem riscos diferentes que, na visão prévia, são traduzidas em perfis de investimentos. O que diferencia cada perfil são os ativos investidos e a concentração em cada um deles. Essa alocação determina tanto o risco como a capacidade de retorno de cada perfil. Assim, para entender o risco e o potencial de retorno de cada perfil, é importante que o investidor conheça a composição atual da carteira e os limites de alocação permitidos, já que a alocação vigente pode ser alterada ao longo do tempo. Para verificar os limites de alocação de um perfil de investimentos, o investidor tem um aliado importantíssimo: a política de investimentos. A política de investimentos define as diretrizes que servem como base para a gestão do plano e de cada perfil. Nesta política, você encontra os segmentos e as classes de ativos que podem ser investidos e os limites de concentração em cada um. As políticas de investimento da Visãoprev ficam disponíveis no site da entidade. É importante ressaltar que os limites para os perfis de investimentos são revisados anualmente pela Visãoprev. O tema é discutido e analisado pela área de investimentos da entidade e pelo Comitê de Investimentos, que é um órgão consultivo responsável por recomendar, avaliar e monitorar a aplicação dos recursos da entidade. O Comitê de Investimentos da Visãoprev é liderado pelo presidente da entidade e é composto por representantes das patrocinadoras, dos participantes e um especialista de mercado independente, sendo que todos os membros precisam ter experiência mínima de 3 anos na área financeira ou de investimentos e possuir certificação que comprove sua expertise. Além desses 2 agentes, a análise conta também com o apoio dos gestores dos fundos e de uma consultoria econômica especializada. Esses gestores são contratados após rigorosos processos de seleção, sendo que a entidade monitora diariamente o trabalho desses parceiros, visando assegurar o cumprimento da política e as premissas de risco definidas para as alocações. Durante a análise, cenários considerando aspectos econômicos e políticos, tanto locais quanto internacionais, são traçados. Com base nesses cenários, são feitas as simulações de composições diferentes para cada perfil de investimentos, observando os princípios de segurança, solvência, liquidez, adequação à natureza das obrigações, além da gestão prudente baseada em riscos. Por fim, os perfis passam pela aprovação do Conselho Deliberativo da entidade. No caso dos planos Visão Multi, Visão Telefônica e Mais Visão, a Visãoprev oferece 5 perfis de investimentos diferentes. Super conservador. Esse perfil investe majoritariamente em operações compromissadas, apresentando o menor risco de todos os perfis. Conservador. Esse perfil apresenta maior risco quando comparado ao super conservador, porém, apresenta também um melhor potencial de retorno. Tem em seu portfólio, além de operações compromissadas, outros ativos como o Tesouro IPCA, com juros semestrais, com vencimento até 5 anos. Moderado. Além dos ativos investidos no perfil conservador, esse perfil também investe em Tesouro IPCA, com juros semestrais, com vencimento superior a 5 anos. Investe em fundos de ações, em fundos multimercado e em ativos no exterior. Essa diversificação está baseada em ativos de maior risco, o que aumenta o risco da carteira quando comparado ao conservador. Porém, também traz possibilidade de retornos maiores. Agressivo.
Os ativos investidos no perfil agressivo são os mesmos do perfil moderado. Porém, aqui os ativos de maior risco apresentam maior participação na carteira. Assim, esse perfil apresenta maior risco quando comparado ao moderado. Porém, também traz a possibilidade de retornos maiores. Por fim, temos o perfil agressivo renda fixa a longo prazo, que é menos diversificado do que o perfil agressivo. Ele concentra seus investimentos em Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento superior a 5 anos, e seu risco pode ser comparado ao do perfil agressivo. Para conhecer mais em detalhes os perfis de investimentos da Visãoprev, além da política, você também pode conferir as lâminas de investimentos, que ficam disponíveis em nosso site. Os participantes da Visãoprev têm 3 janelas ao ano para alterar o seu perfil de investimentos, nos meses de junho, dezembro e um terceiro mês do ano, a escolha do participante, sempre até o dia 27 de cada mês. Porém, é importante destacar que essa alteração deve ser sempre bem fundamentada e que excessos de alteração podem acabar prejudicando a rentabilidade do participante. Você pode conferir uma matéria específica sobre esse tema no nosso blog. O link está na descrição desse vídeo. Algumas dicas para você avaliar se deve decidir pela mudança de perfil são: entender bem a composição de cada perfil de investimentos, informar-se sobre o cenário macroeconômico, lembrando de olhar para frente, identificando como os cenários futuros podem afetar os ativos contidos dentro de cada perfil. Ter claro os seus objetivos pessoais, avaliando o seu momento de vida e sua necessidade financeira e como se alinham ao risco e potencial de retorno do perfil desejado. Por fim, o participante deve passar pelo teste do sono, ou seja, o quanto se sente confortável e dorme bem frente à volatilidade do perfil desejado. Além desta reflexão para encontrar o perfil de investimentos mais adequado, você pode realizar em nosso site o teste de perfil de investidor e descobrir o perfil que mais combina com seus objetivos e características pessoais. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e comente aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Obrigado, Fernando, por nos apresentar informações importantes sobre os nossos perfis de investimentos. Com certeza valeu a pena aprender um pouco mais sobre eles. Bom, agora eu vou apresentar a rentabilidade de cada um desses perfis e o panorama dos cenários nacional e internacional do mês de agosto. O perfil super conservador apresentou retorno no mês de agosto de 1,17%. O perfil conservador apresentou retorno de 0,53% no mês de agosto. O perfil moderado apresentou retorno de 1,78% no mês de agosto. O perfil agressivo apresentou retorno de 2,85% no mês de agosto. O perfil agressivo renda fixa a longo prazo apresentou retorno de 2,14% no mês de agosto. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 60 meses, acesse a página do Boletim de Investimentos. No cenário nacional, pelo segundo mês seguido, o IPCA apresentou deflação, caindo 0,36% em agosto. As recentes quedas promoveram uma onda de revisões sobre a estimativa de fechamento da inflação no ano, para melhor. As previsões de crescimento econômico também apresentaram melhora para 2022. Porém, ainda há muita incerteza provocada pelas tensões geopolíticas, crise energética e inflação global, que se somam à incerteza agregada pelo jogo eleitoral, com candidatos apresentando propostas de expansão de gastos e pouca atenção ao plano do equilíbrio fiscal. O cenário de 2023 ainda não apresentou melhora significativa. As previsões são da taxa Selic terminando o ano em 11,25%, inflação acima da casa dos 5% e baixo crescimento, segundo medianas do relatório Focus. No cenário internacional, contrariando a visão de parte do mercado de que os bancos centrais poderiam ser mais suaves em suas medidas para a contenção da inflação, com base em alguns sinais
que indicariam um possível processo de desaquecimento das economias já em curso, os bancos centrais voltaram a adotar discursos mais duros, deixando claro que ainda há trabalho para ser feito para combater a inflação. Os discursos mais contundentes causaram uma série de reprecificações de ativos, com as bolsas mundiais sofrendo. Por exemplo, um dos principais índices de referência utilizada pelo mercado, que consolida o desempenho das bolsas de diversos países, caiu 3,68% no mês. Se você tiver dúvidas ou desejar outras informações, entre em contato pelo e-mail atendimento@visãoprev.com.br. Até mais!